Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você que está no seu lar, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais essa noite de estudo da palavra do Senhor. Damos graças a Deus, louvamos a Ele, porque a sua misericórdia, a sua graça tem sido sobre as nossas vidas e tem nos dado condição de mais uma vez estarmos aqui na sua presença, para desfrutarmos da sua palavra, né? Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio podermos ter acesso a essa palavra que liberta, que transforma, essa palavra que nos dá vida, né? E como é importante os cultos de ensinamento, os cultos de estudo, escolas dominicais, né? É onde nós se aproximamos mais da palavra, onde nós viemos aprender mais da palavra, para não sermos enganados, né, irmãos? Porque tem muitos falsos profetas por aí, que levam muitos à perdição, irmãos. Então quero convidar você nessa noite para, juntamente comigo, com os irmãos que se encontram aqui, fazer uma oração para darmos início a mais essa lição de número 10. O título diz: as profecias despertam e trazem esperança. As profecias despertam e nos trazem esperança. Glórias a Deus. Convido os irmãos que aqui se encontram para se pôr de pé. Vamos estar falando com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, te damos graças, ó Pai, te louvamos, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai, por ter nos sustentado nos Teus caminhos, ó Pai, por ter guardado nossos passos, meu Pai, nos Teus caminhos e ter nos livrado do mal, Senhor. Muito obrigado por mais um dia em nossas vidas, pelo nosso levantar, pelo abrir dos nossos olhos, pelo dia de trabalho, pelo alimento que providenciaste para nós, ó Pai. Muito obrigado, meu Pai, por todos os benefícios pelo qual o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, Pai. Mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, ó Pai, que Tu possa, ó Deus, enviar o Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos ajudar nesse ensino, ó Pai, para falar conosco em nossos corações, para que juntos possamos aprender, Senhor, da Tua palavra, ó Deus. Abençoe, meu Pai, esse meu irmão que está aí do outro lado, meu Pai, nos acompanhando, meu Pai, fala com ele, Senhor. Usa, meu Pai, a minha vida, meu Pai, usa a vida de cada um, meu Pai, para, Senhor, trazer a Tua palavra, o Teu Evangelho em forma de estudo nessa noite. Nos dê graça, meu Pai, e que juntos possamos Te glorificar, Senhor. É o que Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que privilégio, né, irmãos? Mais uma sexta-feira estarmos na presença do Senhor. Tantas outras pessoas aí desfrutando essa sexta-feira de outra forma, né? Curtindo bailes, né? Curtindo festas, né? Nós estamos aqui, né? No melhor lugar, né? O salmista diz, né, que o melhor lugar é estar na presença do Senhor, né? Então, que privilégio nós temos essa noite de desfrutarmos dessa palavra em forma de estudo. Lição de número 10, irmãos, fala o título: as profecias despertam e trazem esperança. Mas antes de entrar diretamente ao tema aqui da lição, irmãos, eu quero dividir com os irmãos uma experiência a qual eu tive há uns anos atrás, que diz respeito aqui ao tema dessa lição, né? As profecias despertam e trazem esperança. Um tempo atrás, eu entrei num propósito de oração com Deus, né? Em prol de uma causa, né? E insistentemente ali eu vinha orando, durante acho 3 anos mais ou menos, às vezes até de forma repetida, né? A palavra diz, né? Batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi e recebereis, né? Então, eu ali insisti em oração para com Deus, pode uma causa, né? E o que me alegrou muito o coração foi que depois de 3 anos, assim, orando a Deus, sempre, né? Todos os dias orando pela mesma causa. Por isso a importância da oração nas nossas vidas, que a gente não venhamos desistir. Às vezes quando nós clamamos a Deus, quando nos pedimos algo para Deus, nós não venhamos desistir, nós venhamos, né, confiar e pedir a Deus mesmo, né? E em um culto aqui na igreja aqui mesmo, após o término do culto, Deus usou uma irmã em profecias, né? Deus usou a vida de uma irmã para falar comigo e responder, né, a minha oração, né, irmãos? Então,
E Deus respondeu de uma forma tão especial, irmãos, que ele falou, eu vi que era de Deus mesmo, porque usou palavras que eu usei na minha oração. Foi coisa muito íntima mesmo, muito particular minha com Deus. Então você via que era Deus falando através da vida daquela irmã, né? Isso me alegrou muito o coração. Isso me deu uma motivação enorme para continuar, me deu forças, alimentou a minha fé, a minha esperança, né? Como diz aqui o tema desse estudo de hoje, né? Então essa profecia, né? Esse falar de Deus com a minha vida, produziu isso em minha vida, né? Produziu isso naquele momento e foi estupim, né? Foi injeção de ânimo mesmo para que eu pudesse estar hoje onde estou, né? Firme ainda na presença do Senhor, né, irmãos? Então as profecias é de suma importância para nossas vidas, né? Eu creio que os irmãos também já passaram por alguma experiência desse tipo, né? Ou se não passou, há de passar ainda, né? Que Deus fala. E no título e na revista aqui, né, temos uma leitura para fazer em classe, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4 até o 10, que diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e para edificares e para plantares. Em Joel, capítulo 1, verso 1, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos e vossos filhos, e a seus filhos e os filhos desses, a outra geração. E temos outra palavra em Apocalipse 1, verso 1, 2 e 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos os enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vemos aqui, irmãos, o chamado, né, de Jeremias, né? Acabamos de ler o chamado de Jeremias como profeta. Deus escolhe Jeremias antes mesmo dele nascer no ventre de sua mãe. E Jeremias de imediato, de bate-pronto, questiona esse chamado, né? Diz ao Senhor: Senhor, sou pesado de língua, né? Ele diz aqui que não sabia falar, né? Ele diz que não sabia falar, mas o Senhor colocou a palavra na boca dele. O Senhor o capacitou para profetizar ao povo de Israel. Irmãos, então nós vemos que as profecias, elas nos dão esperança, né? Despertam e nos trazem esperança. Como essa situação que eu vivi, né? Creio que muitos outros já viveram, né? De ter Deus falando tete a tete consigo, usando a boca de profetas, usando a boca de pregadores, para falar diretamente ao nosso coração. Mas como nós sabemos que a profecia é de Deus ou não, irmãos? Isso não está na revista, mas eu achei de suma importância a gente estar discutindo isso, né? Como sabemos aí, irmãos, se a profecia é de Deus ou não? E temos três maneiras, né? Analisando o profeta. Analisando o profeta, irmãos. A profecia tem que se cumprir.
Se é de Deus mesmo, se é verdadeira, tem que se cumprir. Nós podemos ver lá em Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Diz assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tendes temor a ele. Então, se a profecia não se cumprir, ela não vem de Deus, né? E temos aí o exemplo, né? Em 1 Samuel, pode comentar. Às vezes, nos dias de hoje, por exemplo, às vezes você recebe uma profecia de alguém que vai falar que vai acontecer. Alguns dão prazo de, até fala, né? 3 dias vai acontecer. Alguns não dão prazo. E essa pessoa vai ficar iludida, esperando. Pode passar anos. E se não se cumprir, ela vai saber depois de anos que não era. E ela sabe como é que vai ser no coração dessa pessoa. Às vezes tem outras confirmações que são importantes. Sim, nessa questão, né? Assim dá para... Por isso que eu tô falando, entendeu? Se a pessoa duvidar assim da profecia, né? Querer ter uma comprovação, orar a Deus, pedir a Deus uma confirmação dessa profecia. É a primeira coisa que tem que fazer, pedir a Deus uma confirmação. Senhor, isso é de ti? Isso provém de ti, Senhor? Confirma através da boca de outra pessoa, né? E nós vemos aqui um exemplo, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 3, no verso 19 e o 20. Diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então aqui, através dessa referência, nós vemos que verdadeiramente o Senhor falava através da vida de Samuel, né? Mas temos um outro exemplo também, um exemplo contrário, né, irmãos? Nós podemos ver lá em Jeremias, né? Jeremias 28, do 14 ao 17, que fala sobre Ananias, né? Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiaste em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lancei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então nós vemos aí, irmãos, o exemplo, né? Jeremias era usado por Deus, verdadeiramente Deus usava a vida de Jeremias e falava aquilo que o Senhor colocava ali no seu coração para ele falar. As profecias de Jeremias eram verdadeiras, e vemos aqui Ananias, né, que falava daquilo que achava de si próprio, né, falava de si próprio, não era usado por Deus. E nos dias de hoje tem muito isso, A gente vê que uma ligação desse negócio de falar em nome do Senhor e se cumprir é uma profundidade muito grande com Deus. Por quê? Quando Elias diz assim, sobre a minha palavra não choverás, enquanto eu não falar, ele não disse enquanto Deus não falar, no primeiro momento. Ele fala isso. Ele fala enquanto a minha palavra não vai chover. Não vai chover na terra, a minha palavra. E aí você vê Deus confirmando a palavra do profeta e não chovendo. E aí depois, lá mais para frente, ele vai falar, segundo a palavra de Deus, vai chover quando ele quiser. Então, tipo assim, a gente vê que a profecia também não é só uma questão de ela só se cumprir. É claro, ela é de Deus, ela tem que se cumprir. Mas tem uma questão muito profunda de você ter uma intimidade com Deus ao ponto de você dizer, e pela sua ligação com Deus, ela se cumprir sim, né? Exatamente. Porque hoje em dia tem muitas pessoas dizendo em nome do Senhor. Porque um dos pecados que a gente não presta atenção, Maurício, qual que é?
É um dos pecados que a gente menos presta atenção, Maurício, que a gente comete. Quando a gente chama o nome do Senhor em vão. Exatamente. Meu, é brincadeira, cara. É para tanta coisa e a gente não percebe. É verdade. É tanta coisa que está diante dos nossos olhos, a gente gente vai conseguir fazer, tá no nosso alcance, a gente pode. Ah, mas chama o nome do Senhor e às vezes chama em vão. E a gente não percebe. E quantas pessoas às vezes dizem profecias, se pintam de homens de Deus, mas não cumprem, né? E por não ter essa profundidade com Deus. Exatamente, é isso que é o segundo ponto aqui, onde que nós vamos ver aqui agora, né? Qual é a forma de conhecer, né? Um verdadeiro profeta, né? Uma verdadeira profecia, né? O primeiro ponto aqui que nós vimos foi ela se cumprir, né? Aquilo que ela falar vem de Deus mesmo, né? O segundo ponto é os frutos, né? Os frutos desse profeta, né? Analisarmos ali o seu caráter, o seu testemunho como cristão, né? Nós vemos lá em Mateus 7, o 15 e o 16. Vamos ver o que está escrito lá, irmãos? Mateus 7, 15 e o 16. Pode ler, por favor, Fagner? Mateus 7, 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um pinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvores ruins dá frutos ruins. Exatamente. Então nós vemos pelo dia a dia, né? Pelo viver dessa pessoa, né? Se ela realmente é um profeta de Deus, né? Não adianta a pessoa ter um bom diálogo, não adianta a pessoa conhecer a palavra toda, ter uma boa oratória, ter uma boa pregação, mas não viver isso com Deus, não ter uma intimidade ali com Deus no seu dia a dia. Então, nós analisamos o profeta, se ele é de Deus, dessa forma também. Às vezes a pessoa profetiza ali para você alguma coisa, mas a vida dela está toda bagunçada, né? Uma das preocupações. Certamente não tem como essa profecia ser de Deus, não tem como esse profeta ser de Deus, porque a palavra diz aqui, né, que onde nós lemos, né, não pode, né, a árvore boa produzir porque seus frutos conhecereis, porventura colhe uva dos espinheiros ou figos dos abolhos, né? Não tem como uma árvore boa, né, dar outro tipo de fruto, né? Então nós vimos aí, irmãos, as duas formas, né, de como identificar um falso profeta, uma profecia falsa, né? A outra forma é a respeito dos ensinos, né? Os ensinos, né? Antibíblicos, né? Que os falsos profetas ensinam. Nós vemos isso aí em Gálatas 1, o 8 e o 9. Pode ler, por favor, Dani. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então, irmãos, muitos falsos profetas têm profetizado aí, têm pregado, ensinado, né? Algo que não é bíblico, né? Ou ensina parcialmente aquilo que convém, né? Ou pega partes da Bíblia, né? Ensina aquilo que lhe convém, né? Então a gente devemos tomar muito cuidado, né? Com esse tipo de falsos profetas, né, irmãos? Então isso aí eu quis trazer, que eu achei que é de suma importância, né? Para a gente reconhecermos, né? Um falso profeta e se as profecias, porque no dia de hoje nós vemos muitos, né? Nós vemos muitos. A introdução aqui da revista diz assim, irmãos: nessa lição estudaremos a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento e fortalecimento da fé e da esperança, dada a sua importância. Estudaremos a ação ministerial dos profetas maiores e menores, que se dirigiam aos hebreus e às outras nações. Também veremos o conteúdo do Apocalipse, visto que se trata de uma mensagem profética direcionada à Igreja de Cristo, né, irmãos? Então,
os profetas, irmãos, testificam a vontade de Deus, né? A Bíblia ensina que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ser revelado ao seu segredo, aos seus servos, que é os profetas, né? Nós vemos aí em Amós 3:7. Vamos ler essa referência, irmãos? Amós 3:7. Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, né, irmãos? Então Deus, Ele nos avisa, né? Ele nos alerta, né, para o que vai acontecer, né? Nós vimos exemplos, né? Deus alertou a respeito de dilúvio, Deus alertou a respeito de Sodoma e Gomorra. Então Deus usou os profetas para advertir o povo a respeito do pecado, para que se voltasse para Ele. E consequência disso, irmãos, tem as suas consequências: o não cumprimento, o não ouvir a voz do Senhor, não ouvir a voz do profeta ali, né, que é enviado por Deus. Eu tenho um testemunho, que até citar aqui o exemplo do pai das minhas enteadas, né, que uma irmã profetizou para a vida dele, né, que Deus usou a irmã para ele pôr a vida dele em ordem, né, para que ele colocasse a vida dele em ordem, que Deus estava com pressa de ter um tratar com ele, queria que ele, né, tomasse uma direção correta na sua vida, né, e que o tempo ia ser breve, ele tinha que fazer isso aí rápido, né? Deu até o tempo, deu até o prazo, a profecia foi dado prazo para ele, né? E o resultado de não ouvir a palavra de Deus, ele veio a falecer, um acidente de moto, pouquíssimo tempo depois, né, dessa profecia ser profetizada para a vida dele. Então é isso, irmãos, a profecia nos serve para alertar, serve para trazer esperança, né? Como o exemplo que eu disse no começo da aula, que eu tive essa experiência de Deus falar comigo diretamente, de uma forma especial, e me trouxe uma esperança tão grande no meu coração, me trouxe uma fé enorme, fez renovar minhas forças. Mas também tem essa profecia que é contrária a nós, que é Deus cobrando ali uma posição da gente, Deus cobrando que a gente venhamos se voltar para Ele, que venhamos deixar o pecado, e Deus ainda diz o tempo: ó, se você não se arrepender e não voltar para mim, seu fim está próximo, né? Então nós vemos, irmãos, que as profecias, né, ela nos traz esperança, nos adverte, né, nos orienta, né, a maneira de andar. E aqui na introdução diz assim, irmãos: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Teve uma pergunta aqui na aula anterior, aí, uma aula passada, qual é a diferença entre profetas maiores e profetas menores, né? Aqui responde, naquela ocasião nós respondemos também, mas aqui responde, né? Diz assim: a designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Então, quem tem essa dúvida, por que profetas maiores e profetas menores, é por questão disso, que alguns têm mais relatos, mais conteúdo, né, dentro da Bíblia, né? Por isso que teve essa diferença, né, entre um e outro, né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Desperta e produz esperança. Qual é a nossa esperança, irmão? Qual é a profecia que foi profetizada, que nós esperamos, né? Qual foi a profecia, qual foi deixada para nós, para nos motivar todos os dias? É que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, né, irmãos? Essa é a maior das profecias, que nos traz esperança, que nos impulsiona, que nos dá força para acreditar, para sermos pessoas melhores, para buscar Deus, né? Para nos rendermos, para andarmos no seu caminho, né, irmãos? Porque Ele fez essa promessa, né, que voltaria, né, para nos buscar, né, irmãos? Tópico número 1, irmãos, vamos falar a respeito dos profetas maiores, como eles agiam, né, qual era a sua ação, né,
qual a sua importância dentro do cenário bíblico, né? Dentro da história, né? Da Bíblia, do povo hebreu, do povo de Israel. Aqui diz assim, irmão, a palavra grega propetes significa proclamar e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Nós podemos ver isso aí em Isaías 37, do 5 ao 7, né? Diz assim: e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. E faloei, caí morto a espada na terra, né? Então nós vemos aqui, né, que o profeta prestava essa assessoria aos reis, né? E aqui no caso seria o rei Senaqueribe, né, irmãos? E em 2 Samuel também nós vemos, 2 Samuel 12:7 diz assim: então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungirei sobre Israel e te livrarei das mãos de Saul. Então aqui nós vemos que o profeta, né, profetizou a Davi, né, que seria rei, né? E a todo tempo, né, Davi buscava aconselhamentos com o profeta Natã, né? No caso aqui. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é proteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus. Descrição antecipada da vontade de Deus. Ou seja, Deus avisa com antecedência, né, irmãos? Não nos deixa sem ser avisado, né, irmãos? Quer com referência ao passado, quer do presente ou do futuro. Gênesis 27, irmãos, diz assim: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará para ti, para que vivas, porém, se não lhe restituir, sabe que diretamente morrerás, tu e tudo que é teu, né? Aqui nós vemos aqui a questão de Abraão, né? Abraão, Gênesis 27. Som. Então, irmãos, nós vemos que a profecia aqui foi contrária a esse rei, né, irmãos? Nós vemos que Deus usou o profeta para alertar esse rei do que poderia acontecer com a vida dele se ele tomasse aquela mulher, né? Que a mulher era casada, né? Era casada. Então Deus alertou esse rei do perigo que estava correndo. E assim Deus faz nas nossas vidas. Deus nos alerta. Em Apocalipse 1:19 diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então nós vemos profecias que já se cumpriram, profecias que ainda hão de se cumprir. Na Bíblia inteira, inúmeras profecias temos, né, irmãos? Muitas se cumpriram, né, e muitas ainda estão para se cumprir. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas, né? Nós vemos que Deus falou pelos profetas. Em Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, Jesus, no caso, né, irmãos? Então nós vemos que Deus usa os profetas e continua usando, né, até os dias de hoje. Tópico de número 2, irmãos. Vamos ver aqui o que tem registrado aqui a respeito dos profetas Isaías e Jeremias, né, as suas profecias, né, a importância dele que eles tiveram no cenário bíblico, né, irmãos? Aqui fala assim: Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá.
Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Isaías 5:13, né? E profetizou o cativeiro, né? Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Então nós vemos aqui que foi profetizado contra o povo de Judá, né, irmãos? A respeito do cativeiro. Ele também predisse o retorno de Judá do exílio, né? Da mesma forma que ele profetizou que o povo seria escravizado, que ia para o cativeiro, ele profetizou também o retorno de Judá do exílio, né? O retorno de Judá desse cativeiro. Podemos ver isso em Isaías 48:20. Sai da Babilônia, fuge de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Então nós vemos aí uma profecia que foi profetizada, que o povo ia para o cativeiro, e uma profecia que ele retornaria do exílio, né, do cativeiro, né? Então temos profecias ao nosso favor e contra nós também, né, irmãos? Então nós devemos estar bem sensível para entender, para compreender tudo que é profetizado. E ele também profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem. Nós podemos ver em Isaías 7:14, irmãos, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, nós vemos a importância desse profeta, né, Isaías, né? Ele profetizou o exílio, profetizou a escravidão, né? Profetizou o retorno do exílio e profetizou a vinda do Messias, né? A vinda do Senhor Jesus. E a sua descendência de Davi. Ele profetizou a vinda de Jesus e que a descendência era de Davi. Vemos em Isaías 7:14. Não, Isaías 11:1. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele profetizou o renovo, né? Esse renovo é o Senhor Jesus, né? Da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Por isso que falamos Jesus, filho de Davi, que veio da linhagem de Davi, o renovo e seu ministério libertador. Sua descendência, profetizou que a descendência era de Davi e seu ministério libertador. Isaías 61:1-2, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então nós vemos a importância do profeta Isaías, né? Ele profetizou a vinda do Senhor Jesus, profetizou o seu ministério, que ele seria um ministério de libertação, um ministério onde os presos seriam libertos, né? Onde fala que os presos seriam libertos, liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor, né, irmãos? Então, ele foi de suma importância, né, profética, né, irmãos? Jeremias, vamos falar de Jeremias agora, irmãos. Jeremias, igualmente, vaticinou a queda de Judá por causa do pecado. Vaticinou ou profetizou, irmãos. Essa é a tradução dessa palavra. Ele profetizou a queda de Judá por causa do pecado. Vemos isso em Jeremias 1:16. Alguém lê para mim, por gentileza? Jeremias 1:16. Puder deixar a Bíblia aberta em Jeremias, vamos ter bastante referência. Pode ler. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Podemos ver então, né, irmãos, que Jeremias, né, profetizou aí
a queda de Judá por conta do pecado, né? Deus usou o profeta Jeremias para ir de contra a nação ali e falar, ó, eu estou indo contra a nação está indo contra os meus juízos, né? E por causa de toda essa malícia, né? Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos, né? Então Deus se entristeceu com o povo e usou o profeta aí, Jeremias, para profetizar contra o povo. Também anunciou a restauração do remanescente. Anunciou a restauração do remanescente, irmãos. Podemos ver em Jeremias 50, 19 e o 20. Farei tornar Israel para a sua morada, e passará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa e Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá. Mas não se acharam, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Então nós vemos aqui, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, né, a respeito do remanescente, né, de como ia acontecer essa restauração. Deus teve um tratar ali com o povo, né, e restaurou aquele povo, né, porque perdoarei aos que eu deixar de resto, né, de remanescente, né, o Senhor teve um tratar e perdoou esse povo, né, irmãos? Anunciou a restauração do remanescente através do profeta Jeremias. E a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Jeremias profetizou aí a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Jeremias 33, 15, que diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça da terra. Renovo de justiça, um renovo de justiça, o Senhor Jesus, né, brotará da raiz de Davi, como diz aqui, que brote a Davi, um renovo de justiça. Então ambos os profetas aqui, irmãos, tanto o profeta Isaías e Jeremias, eles profetizaram tanto contra o povo quanto para o povo, né? Quando o povo estava em rebeldia com Deus, Deus falava através dos profetas, que para que o povo se arrependesse, o povo não arrependesse. Deus falava também através do profeta que viria um castigo sobre esse povo, no caso a escravidão, no caso a servidão aqui que fala, né? Babilônia, o cativeiro. E também Deus profetiza, né, que a restauração desse povo, né? Deus profetiza a restauração desse povo. E tudo se cumpriu, né? Tudo quando nós lemos aqui essas passagens se cumpre, né? Porque a palavra do Senhor, ela não volta em vão. Ela é certa, é verdadeira, né? Ela se cumpre. Nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Lamentações 1:2, que diz assim: continuamente choro de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Então nós vemos aqui as lamentações, né? O clamor de Judá pelo perdão divino. E no 5:1 também, Lamentações 5:1, diz assim: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olhe para o nosso opróbrio, né? O povo aqui clama ao Senhor, né? Para que olhe para o seu opróbrio, né? Se lamenta pedindo perdão ao Senhor, né? Então, irmãos, nós vemos aí que a importância, né, das profecias, né? A importância das profecias.
tanto na vida do povo de Israel, como nas nossas vidas, né, irmãos? Ela serve para nos alertar. Talvez se desde a primeira profecia que esses profetas, usados por Deus, profetizaram as nações de Israel, de Judá, né? Talvez se o povo ouvisse a voz de Deus, talvez se o povo fosse sensível para ouvir essas profecias, talvez eles não teriam passado pelo cativeiro, talvez eles ali teriam se arrependido, voltado a Deus a tempo, né? Mas aí que tá, né, irmãos? O ouvir da palavra de Deus, né? Aí tá a importância de estarmos atentos à voz do Senhor, que usa, não só antigamente, mas usa nos dias de hoje os profetas, né, irmãos? Então, eu citei o exemplo aqui do pai das meninas, né? Que não deu ouvido à voz do Senhor, através da vida daquela irmã, e veio o castigo sobre ele, né? Deus alertou ele, Deus alertou para que ele viesse se arrepender. Deus não pegou ele de surpresa, assim Deus é conosco também, não nos pega de surpresa, ele nos avisa, mas vai da gente estar sensível à sua voz, vai da gente estar sensível à voz do Senhor, e obedecer, né? E tomar uma posição. Porque quando a profecia é diretamente conosco, quando a profecia vem diretamente de uma forma que a gente compreende facilmente, igual foi no meu caso. No meu caso, você não estava aqui quando eu citei, no meu caso, as palavras que foram usadas através da vida da irmã, Deus usou, foi como se eu tivesse um diálogo ali com Deus. Um diálogo ali com... As minhas orações foi as palavras que Deus usou em resposta das minhas orações. Então, foi bem claro isso para mim, né? Foi bem claro para mim. Eu senti a presença do Senhor naquele momento, né? Mas nem muitos acreditam, nem muitos dão ouvido, nem muitos têm essa percepção. E eu creio que na vida dele, sim, ele devia estar, né? Não devia estar nos caminhos, devia estar fazendo o que estava desagradando a Deus, né? E não deu ouvido, né? Não deu ouvido e teve a recompensa, né? Teve aí o castigo que foi lhe imposto. Vamos ver agora, irmãos, a respeito do tópico de número 3. Vamos analisar aqui os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel. Então, irmão, nós vemos que todas as profecias abordam juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Todas as profecias abordam juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então Deus quer que o povo se arrependa, quer fazer o juízo na vida do povo, né? Mas para prover o livramento do povo. Deus não quer o nosso mal, Deus quer nos dar o livramento, né? Então, assim como foi na vida do Sandro, né? Assim como foi na vida do Sandro, né? Ele quis dar o livramento por Sandro, avisando ele, né? Avisando ele. Mas, infelizmente, ele não deu ouvido, né? Profeta Ezequiel e Daniel. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Ezequiel. Vamos usar bastante referência aqui do livro de Ezequiel e de Daniel também, né? Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Nós vemos aí em Ezequiel 2:4, né? Onde diz: e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Ele dirás: assim diz o Senhor Jeová. Estava com o coração obstinado, semblante duro, irredutível, né? O povo de Judá, né, irmãos? Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, né? Para ali profetizar ele no cativeiro, para os doutrinar, né? No cativeiro, né? Admoestar, ensinar, né? Em Ezequiel 2:3 diz assim: disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim até este dia, né? Então Deus enviou a Ezequiel a nação de Israel. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento, né? Vemos isso em Ezequiel 3, do 20 ao 21. Alguém pode ler para mim, por gentileza?
Ezequiel 3, do 20 ao 21. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não avisastes, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então nós vemos aí, irmãos, que Deus envia o profeta para requerer o arrependimento do povo. Mas você viu que interessante, irmãos, o papel do profeta, ele tem um papel de atalaia, né, de avisar, né, de orientar, né, de não se omitir. E tem um castigo aqui, por isso que é de suma importância, né, de suma importância a gente, né, fazer o querer de Deus, né, não retrair para nós aquilo que Deus quer que nós fale, né. Aqui nós vemos aqui, né, que se Deus enviasse esse atalaia para profetizar contra a vida de um justo, né? E se esse atalaia não profetizar e o sangue desse justo for derramado, será derramado sobre o atalaia. É responsabilidade do atalaia. Então nós estamos lidando com vidas. Então aqui eu estou falando para profetas, né? Para pessoas que é usada por Deus, né? Para falar, até mesmo o evangelho, até mesmo uma palavra. Então, se Deus tocar no seu coração, se Deus falar com você para direcionar uma palavra para uma determinada pessoa, vá, não tema, porque você está lidando com vida, tanto a vida da pessoa que ouvirá aquela profecia, tanto como a sua própria vida, né? Porque nós vemos aqui o castigo, né? Nós vemos aqui a recompensa daquele que não pratica a vontade de Deus, que não ouve e não pratica a vontade de Deus. Então é de suma importância a gente fazer o querer de Deus. E também Ezequiel prenunciou a Cristo como pastor e rei. Ezequiel 34, 23 e 24. Ele prenunciou a Cristo como pastor e rei. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele os apacentará. Meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes servirei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. Então nós vemos aqui, né, a profecia como Davi rei, né, como Davi pastor, e assim também teve a profecia de Cristo, né, ele sendo o nosso pastor, ele sendo o nosso rei, né, ele apacenta as suas ovelhas, ele reina sobre as nossas vidas. Então, o Ezequiel profetizou aí o Senhor Jesus Cristo como pastor e rei. Agora vamos ver um pouquinho sobre Daniel. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Ele foi para o exílio, mas não foi como cativo, né? Não foi como cativo. Ele foi como um dos oficiais, né? Ele foi como um dos oficiais da corte. Nós vemos aí em Daniel 5:29, que diz assim: então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, uma corrente, né, irmãos? Uma cadeia de ouro, uma corrente, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do rei. Olha que privilégio, né? Olha que privilégio que Daniel teve, né? Por quê, irmãos? Porque tinha uma vida com Deus. O rei via nele, né, que Deus abençoava a vida de Daniel, né? Que ele tinha um compromisso com Deus, ele que tinha uma obediência ao seu Deus, né? E Daniel foi posto ali, né? Não como prisioneiro, mas como um oficial, né, irmãos? Nós podemos ver. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, né, irmãos? As 70 semanas de Daniel, a qual nós vimos, né? Na aula, na lição passada, né, na revista passada, a respeito das 70 semanas de Daniel, né? Diz assim, no capítulo 9:2: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então nós vemos aí, irmãos, as 70 semanas de Daniel. Eu trouxe até um rascunho aqui. Deixa eu ver se... tá aqui. A gente estudamos muito isso aí, né, no livro de Apocalipse, né, na lição de Apocalipse. Eu quero, só para finalizar, dar mais ou menos um resumo aqui do que foi essas 70 semanas de Daniel. Voltando um pouco ao tema do Apocalipse, né? Então, as 70 semanas proféticas de Daniel, né, equivale um dia, um ano, né, irmãos? Um dia equivale a um ano. E uma semana, 7 anos. 7 semanas, 49 anos. Dividido em 3 períodos. Primeiro período, de 7 semanas, né? Que foi de direito para construir e restaurar Jerusalém. A primeira semana foi para edificação, construção e restauração de Jerusalém. O terceiro período, irmãos, foi de 62 semanas, né? Seguiria na sequência até o surgimento do ungido, né? O Senhor Jesus, né? Juntando 62 com 7, 69, irmãos. Restando somente uma semana, que equivale a 7 anos, que ainda há de se cumprir, irmãos. Período onde surgirá o anticristo e aonde o Senhor retornará para buscar a sua igreja, né, irmãos? Então, a 70 semanas de Daniel é mais ou menos assim, resumidamente isso, irmãos. Foi esse período a qual Daniel aqui entendeu do Senhor, onde acabamos de ler, entendeu que foi profetizado pelo profeta Jeremias. Ele diz aqui: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, talvez estava lendo lá Jeremias, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos, né, irmãos? Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Daniel 9:7. Alguém lê para mim, por gentileza? Daniel 9:7. Está escrito assim, Daniel 9:7. Não, Senhor... 9:19, Fagner, desculpa. 9:19? 9:19, perdão. 9:19. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Então ele entendeu, né? Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, né? E passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final, onde nós podemos ler lá em Daniel 9:24 ao 27. Alguém lê para mim, por gentileza? 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém. Até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempo angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e que está determinado para ser derramado sobre o assolador. Então, irmãos, onde o Daniel acabou de ler a profecia, né, das 70 semanas proféticas de Daniel, onde eu resumidamente aqui expliquei um pouquinho delas, né, que é dividido em 3 períodos, né, onde fica bem claro aqui na Bíblia, né, onde ele leu esses versículos,
primeiro período, o conserto, né, a construção e a restauração de Jerusalém. O segundo período é o surgimento do Messias, né, do Senhor Jesus. E o terceiro período, né, irmãos, o surgimento do anticristo e a volta do Senhor Jesus, né, que ainda há de se cumprir, né, irmãos, esse terceiro período aqui, que é 7 semanas, né, que é a última semana, na verdade, né, resumiu em 69, restando somente uma. Os 2 primeiros períodos somados, 69, ou seja, 483 anos, e restando somente uma semana, né, a qual há de vir, ainda há de se cumprir. Então, irmãos, por aqui é só, né, já chegamos no horário. Nesse início nós vemos a importância das profecias em nossas vidas, como Deus usava os profetas, como Deus usa os profetas no dia de hoje ainda, para nos alertar, para nos advertir, para nos revelar algo bom também, para nos corrigir também, para nos alertar de nos colocarmos na posição. Então, que você possa estar atento, né, à voz do Senhor, através de seus profetas, através da sua palavra, né, eu posso estar sensível e saber também, né, irmãos, como nós explicamos aqui no começo da aula, identificar um verdadeiro profeta, identificar uma verdadeira profecia, né, a seu favor ou contra você, que você possa, se você tiver dúvida também do profeta ou da profecia, busque em Deus uma revelação, que Deus possa te confirmar essa promessa em suas vidas. Mas eu quero ressaltar aqui que as promessas é de suma importância, elas nos trazem, despertam e nos trazem a esperança, né? E a maior promessa, né? A maior profecia, né? A maior promessa a qual nós esperamos é a volta do nosso Senhor Jesus. Isso nos alimenta a nossa esperança, isso nos motiva, né? Isso nos faz acordar cada dia e servir a esse Deus maravilhoso, né, irmãos? Então, que você possa terminar essa noite com essa palavra, com esse estudo, com essa esperança viva em seu coração, que é a profecia da vinda do Senhor Jesus. Gostaria de chamar aqui meu pastor Fagner para estar fazendo oração, encerrando esse dia de estudo, e já agradecendo a sua presença, já agradecendo a sua participação aqui nesse estudo. Deus possa ter falado a sua vida. Muito obrigado e Deus abençoe. Uma das coisas que chamou a minha atenção também, irmãos, que a gente precisa entender, uma das profecias que desde a época que foi escrita até hoje, que nós, o povo de Deus, e todos que um dia ouviram a palavra do Senhor precisam ter no seu coração, é essa, dona, a qual escreveu Paulo aos Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Isso também é uma profecia contra essas pessoas, contra nós mesmos. Se vivermos essas práticas, irmãos, não entraremos no reino dos céus. Assim como a profecia dele virá buscar, mas não pessoas nessa situação, né? Que pode, se a gente não vigiar, sermos nós mesmos, né? Vamos louvar o Senhor. Eu quero agradecer aí todo mundo que participou dessa live, direto ou indiretamente, né? Nos bastidores ali na preparação. Que Deus abençoe grandemente a vida da parte da mídia social ali que está nos ajudando, né? Senhor nosso Deus e Pai amado Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvo, Senhor, por esse ensinamento, Pai. Te louvo por essa oportunidade que aqui estou, Deus Pai amado. Mas, Deus Pai amado, é muito bom estar na Tua presença, aprendendo, Senhor Jesus, da Tua palavra, Senhor. Desperta, Senhor, cada vez mais o Teu povo, Senhor Jesus Cristo. Porque, Deus Pai amado, é por causa dessa falta de interesse que o povo perece, Senhor. Porque não busca o conhecimento é dado, o conhecimento existe, a palavra é real, a Bíblia está disponível, Senhor, mas é nós que não buscamos, Pai, é o seu povo.
Mas em nome de Jesus, desperta, Senhor, para um conhecimento real das tuas profecias, das tuas escrituras, da tua palavra, Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus ainda permanece menino, porque não buscou, Senhor, um alimento sólido e a palavra, Senhor, Papai amado, real e profunda na tua presença, Deus. Ela existe, está disponível, nós precisamos buscar. Desperta o teu povo, Senhor, desperta a tua igreja, a igreja que o Senhor virá buscar naquele grande dia. Deus, guarda a nossa vida, leva-nos em paz para nossos lares, livrando o Senhor do mal e do perigo, no nome de Jesus. Está encerrado para a glória de Deus. Amém?